Tá um sol danado hoje aqui, viu? Seja bem-vindo a Forja do Estudante Aprovado. Eu sou o professor Matheus Teixeira e eu quero compartilhar com você hoje uma notícia muito boa. Eu consegui acertar 55 de 60 no primeiro exame de qualificação aqui da UERJ, a primeira fase da UERJ para medicina, né? Aqui no Rio de Janeiro. E eu quero ensinar nesse vídeo aqui como que eu fiz isso, como que foi a minha trajetória de estudos na UERJ até que eu chegasse a uma nota como essa. Eu ia ficar sentado aqui, mas tá muito sol. Prefiro ir andando. Como é que foi a minha trajetória de estudos na UERJ para que eu chegasse a uma nota como essa? Né? Como é que veio sendo isso? Qual é meu histórico em relação à prova da UERJ? Então vamos lá. Primeira coisa, não é de hoje que eu faço a prova da UERJ. Eu não sou nenhum iniciante, eu não comecei agora a fazer a prova da UERJ. A primeira vez que eu fiz foi quando eu estava estudando para o CFO-CBMERJ, na época que o CFO era pelo vestibular da UERJ. E nessa época eu fui aprovado em primeiro lugar. Mas inclusive a nota deste ano foi maior do que quando eu fui aprovado em primeiro lugar. Quando eu fiz o exame de qualificação, lá em 2019, eu tirei 53 de 60. Então eu estou bastante animado, né, com essa nota que eu tirei agora, que ela já promete resultados maiores. E embora eu não esteja com tanto foco na UERJ nesse momento, eu vou fazer o exame discursivo ainda assim, mas eu estou mais olhando para a UF aqui em Niterói, que é perto de mim. Essa praia aqui é Itaipuaçu, em Maricá. Eu estou me mudando para Itaipuaçu agora. Então, eu vou fazer o UERJ, porque conhecimento nunca é demais. E como é que eu faço para estudar para os exames de qualificação? Desde que eu comecei a fazer, eu nunca tirei menos do que A. E isso se deve principalmente ao fato de eu ter me dedicado muito a dominar a parte de linguagens e de humanas. Uma das provas que eu mais gosto é a prova da UERJ. Eu acho que a prova da UERJ ela é muito interessante, é muito gostosinha de fazer. É uma prova que não fica cobrando detalhes irrelevantes no conteúdo, né? Cobra o conteúdo de uma forma bem contextualizada, bem mais aprofundada do que outras bancas. E óbvio, né, embora eu tenha uma certa discordância quanto ao viés ideológico que claramente fica, né, ao longo de toda a prova, eu não acho que isso tira em nada o mérito que a UERJ tem em fazer um vestibular muito bom, maravilhoso. E aqui vai a primeira dica, né? A primeira coisa que você tem que fazer, ficar muito bom em humanas e linguagens. Você tem que ser um AIS na interpretação de texto e você tem que ser muito bom em termos de conhecimento geral, assim, nas humanas. Você nota que metade da prova da UERJ, basicamente, mais da metade dela, é uma prova de linguagens e de humanas. É uma prova de interpretação de texto e é uma prova de conhecimento geral de humanas. Inclusive, é um pouco diferente, por exemplo, do Enem, porque no Enem você vai ter as humanas, mas elas são bem, assim, são bem específicas. É um fato histórico que está sendo cobrado, é um assunto geográfico que está sendo cobrado. Na UERJ, muitas vezes, você tem uma certa até mistura, né? Eu acho isso muito interessante. Você tem uma certa mistura, assim, entre o conteúdo de história com geografia, né? Sociologia com geografia, com história, é tudo meio que bagunçado ali. Isso força que você realmente tenha uma integração entre as diversas áreas do conhecimento das humanas. Vez ou outra, só que vai cair uma questão assim isolada, por exemplo, de cartografia, como caiu ontem, né? Como caiu lá, cartografia não, caiu de climatograma, né? Caiu lá para você saber qual era a cidade, qual era o climograma mais adequado para a situação dos water holes africanos. Mas normalmente é uma prova muito integrada. E aqui é onde a maioria das pessoas se ferra bonito, né? Porque o pessoal quer estudar para a UERJ como estudaria, por exemplo, para um vestibular tradicional desses de outros estados, ou então para um concurso militar. E não funciona. Se você tentar estudar para a UERJ desse jeito, você vai se estrepar. Entendeu? A UERJ ela exige um conhecimento muito mais conjugado, coligado entre si. Nesse sentido, vale muito mais a pena você estudar em cima das próprias provas antigas para linguagens e para humanas do que você tentar pegar livro didático ou procurar um desses cursos, né, que prometem fórmula mágica milagrosa. Que a gente vê o seguinte, o modelo de interpretação de texto, por exemplo, da UERJ, ele é próprio da UERJ. Tem uma banca bem parecida com ela, que é a Eco N Rio, e sempre ela faz as provas de uma forma muito similar à da UERJ, mas ainda assim não é igual. A UERJ ela tem uma característica muito própria. Então, todo o trabalho que você vai fazer de aquisição de conhecimento, ele tem que ser em cima daquilo que a própria UERJ cobra. E quando a gente fala da parte de matemática e de ciências da natureza,
gente nota também uma diferença gritante em relação ao Enem. Você não tem um enunciado enorme, não tem uma contextualização absurda. O que a UERJ quer é que você mostre que tem um conhecimento de fato. Você sabe articular as ideias, você sabe articular os números para encontrar a resposta. Então, são questões muito direto ao ponto, que é uma vantagem, principalmente para quem já sabe, né? Para quem está estudando de verdade. Isso valoriza o candidato que está estudando realmente. E muitas vezes as questões do Enem, se você olhar assim, você pode ser inteligente, você pode ter dominado aquele conteúdo, mas você erra, porque você não entendeu o comando. A UERJ dificilmente tem esse problema assim de um comando que é tão grande a ponto de você conseguir se perder nele. Então, na parte de matemática e ciências da natureza também, ela acaba sendo uma prova bastante justa nesses exames de qualificação. E alguns comentários gerais que eu quero fazer, né? Primeiro, que eles não afrouxaram com o livro, né? Normalmente, livros que tem assim, por exemplo, teve o ano que teve os sonetos. Os sonetos, eles botavam um soneto, né? Então você nem precisava ter lido o livro. Eles botavam o soneto na prova. Quando teve o livro da Marina Colasanti também, eles botavam uns mini contos, né, na prova. Então, para você interpretar, você não precisava ter lido o livro. Agora, esse ano, se você não leu o livro lá do Luiz Fernando Veríssimo, você não entendeu nada, né? Porque eles já partiam do princípio de que você leu e entendeu. Então, fica um aviso, né, para quem vai fazer o segundo exame de qualificação e quem vai ver esse vídeo depois, vai fazer outras provas da UERJ aí mais para frente, que é o seguinte: se você não leu o livro, você provavelmente não vai conseguir fazer quase nada da parte específica do livro, que são muitas questões, diga-se de passagem, são bastante questões. E atenção também ao fato de que, como eu já falei, né, das linguagens e das humanas, mas a gente nota que a cada prova a UERJ vai ficando mais exigente assim, nesse refinamento. Um exemplo disso foi aquela questão que caiu ontem sobre a Constituição de 1824. Todos os professores ensinam em sala de aula que a Constituição de 1824, quando instituiu o poder moderador, ela criou o absolutismo à brasileira, né? Mas isso não é um termo que consta lá. A finalidade do poder moderador era legitimar a concentração de poder, não era legitimar o absolutismo. Só que, olha como a banca da UERJ foi esperta. Ela pegou isso que os professores sempre ensinam, essa frase de efeito, e ela colocou lá como se pudesse ser uma das opções, né? E o aluno que não conhece de fato a história e só fica decorando frase pronta e palavra-chave, ele com certeza errou aquela ali. Então, fica o aviso, vai ficar cada vez mais, não vou dizer difícil, mais seletivo, né? Porque a gente nota que precisa mesmo. O acesso ao conhecimento, o acesso à informação está ficando cada vez mais fácil. Então as regras de seleção tendem a dar uma apertada. E se você está dando mole no seu estudo, principalmente você que quer um curso difícil, né? Como é o meu caso, estou estudando para medicina agora, você está estudando aí para uma medicina da vida, olha, já passou da hora de começar a levar esse negócio a sério. Pare de ficar só de brincadeirinha, né? Fingindo que está estudando e achando que isso vai te levar à aprovação, porque não vai. Conselho de amigo. Forte abraço para você. Fica com Deus e conta com a minha ajuda aí para conseguir uma boa nota.